Olá, querido nono ano, vamos dar continuidade aos vídeos de história. Hoje trabalharemos o período da redemocratização, ou seja, a volta da democracia para o nosso país depois de 21 anos de ditadura militar. Então, nós vimos no último vídeo a Constituição Cidadã e as diretas já, além da emenda Dante de Oliveira, e é desse ponto que nós trabalharemos as seguintes habilidades. Resumindo aqui, para não ler tudo, né? As habilidades serão voltadas principalmente para a nossa Constituição, a lei maior de uma nação, a Constituição Cidadã, que foi criada em 1988 e que nós, até hoje, seguimos, porque o país precisa que os poderes sejam harmônicos e independentes entre si. A Constituição representa a lei maior de uma nação. É nela que estão os nossos direitos e os nossos deveres. É nela que estão os princípios de igualdade, de liberdade e de não discriminação. Então, vamos falar exatamente sobre a nossa Constituição Cidadã e os presidentes que vieram governando o nosso país desde o fim da ditadura militar. Começaremos agora com as eleições que elegeram Tancredo Neves e quem assumiu o poder por ele ter falecido. Então, nós tivemos eleições em 1985 entre Maluf e Tancredo. Tancredo, ele vence as eleições, mas ele é acometido de uma doença, ele vem a óbito e o seu vice-presidente, como nós sabemos, quando acontece ou um impeachment ou a morte de um presidente, quem assume é o vice-presidente. Então, nós temos aqui a imagem das eleições, na qual Tancredo venceu, mas não pôde assumir. E nós temos a figura de José Sarney assumindo o cargo em 1985 e preparando a Assembleia Constituinte que daria origem à nossa Constituição. Sobre o governo de Sarney, eu gostaria de destacar a participação das mulheres nesse processo de volta da democracia, da redemocratização, trazendo ideais realmente de uma república democrática de direito, na qual ele cria um conselho que insere as mulheres dentro da política. Por quê? Esse conselho, nomeado pelo presidente, era vinculado ao Ministério da Justiça e tinha como objetivo combater a discriminação e promover a valorização das mulheres na política do nosso país, não só na política, como na economia, na cultura. É tanto que a primeira composição nós tínhamos professoras, sociólogas, deputadas, cineastas, escritoras, mostrando que a mulher ela tem a mesma capacidade e deve também ocupar cadeiras dentro da política de um país. Independente de qual país, tem que haver participação feminina. A Constituição Cidadã, ela representa, antes de tudo, o modelo de democracia. Democracia é o governo do povo e para o povo, no qual o povo elege os seus representantes, escolhe diretamente quem deve criar as leis, quem deve nos representar. Então, a Constituição estão as leis e as leis elas têm que ser obedecidas por todos. Tem que haver uma harmonia entre os três poderes, o executivo para executar as leis, o legislativo para criar as leis e a justiça, o judiciário para fazer valer as leis. É como um jogo de futebol na qual cada um tem sua função. O técnico cria a estratégia, os jogadores colocam em ação e o juiz apita as regras do jogo. Aqui estão os presidentes
no qual, né, até o atual, governaram o nosso país nesse período conhecido como redemocratização. Primeiro, nós temos aqui José Sarney, estou passando o mouse. Depois dele veio Fernando Collor de Mello, que sofrerá o impeachment, falaremos do impedimento. Assumindo em seu lugar Itamar Franco, sucedido por que colocou em prática o Plano Real, que foi criado, e por Fernando Henrique Cardoso, que será o presidente eleito depois de Itamar Franco. Depois aí vem as ondas das privatizações com Fernando Henrique Cardoso. Depois dele vem Luiz Inácio Lula da Silva, sucedido por Dilma Rousseff. Depois do impedimento, também que sofreu o impeachment, nós temos o seu vice, que assumiu, que é Temer, e atualmente Jair Bolsonaro. Então vamos falar aqui, focar em Sarney, como já falamos, em Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, Fernando Collor de Mello, mais conhecido como Caçador de Marajás. Ele fez toda a sua política para se eleger, dizendo que ia varrer, limpar, né, toda a corrupção. E nós sabemos que a corrupção no nosso país, ela está enraizada há muito tempo, é histórica e burocrática, né? Então, ele se elegeu prometendo ser um caçador de marajás, daqueles que roubavam, né, a nação, que sonegavam impostos, mas ele fez o contrário, né, e sofreu o impeachment, porque quando ele estava governando, o Brasil entrou em uma crise profunda de inflação. Ele limpou a poupança das pessoas que guardavam, né, dinheiro, e em todo esse processo, Fernando Collor de Mello nada foi um caçador de marajás. O seu vice, depois do impeachment, ele renuncia e o seu vice assume. Seu vice é Itamar Franco. Ele assumiu a presidência da República com o Brasil afundado em dívidas, e nós tivemos aí, nesse período, como ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Real. Nossa moeda atual não é o real. Foi nessa época de Itamar Franco que o nosso modelo de moeda foi alterado para o real, certo? É tanto que o sucessor dele vai ser o ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se elege. E vem a onda das privatizações. Nós temos várias empresas estatais que pertenciam ao povo, ao governo, como a Companhia Vale do Rio Doce, a Vale, as companhias de telefonia. Então, ele fez com que todas aquelas empresas que pertenciam ao governo, ao Estado e ao povo brasileiro fosse vendida para empresas estrangeiras, que fizeram com que só ficou a Petrobras como nossa, tá? Que a gente sabe que também muitas ações já foram vendidas e nós não temos mais também essa Petrobras totalmente brasileira. É uma estatal ainda, mas não é totalmente brasileira, porque nós temos o direito ainda sobre ela. Mas todo mundo sabe como estão os preços dos combustíveis em geral e dos derivados também de petróleo. Então, a onda das privatizações cabe a Fernando Henrique Cardoso. Depois dele, tivemos Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e que implantou o Bolsa Família. Depois dele, nós temos a sua sucessora aqui, Dilma Rousseff, que ficou conhecida pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas que também sofreu um impeachment acusada de manobras fiscais.
de manobras fiscais que gera corrupção, assim como foi com o Collor. E, sucedendo ela, nós tivemos Temer, que manteve, né, o poder até as eleições, que venceu Jair Bolsonaro, e estamos até os dias atuais. A função de vocês sobre esse conteúdo será pesquisar sobre cada um desses presidentes e relatar seus principais feitos. Essa foi nossa aula, até a próxima.